Meu vídeo de hoje, rompendo o silêncio do pós-eleição, eu fui analisar primeiro quais eram os rumos, como era que ia se direcionar. Estou muito preocupado com o público religioso e estou me direcionando, não de forma exclusiva, mas de forma carregadamente, de forma muito especial para o público religioso, né? Vou ler algumas reflexões que eu fiz para partilhar com vocês. A cada final de ano ou nos nossos aniversários, nós costumamos fazer uma lista de planos para o ano seguinte. E quando eu completei 35 anos, em agosto de 2008, eu decidi que era tempo de prestar concurso público para trabalhar com o público para o qual, né, eu fui direcionado a estudar, né? Eu tinha vindo, né, de escola pública e era hora de voltar para ela, já que eu estava, desde que eu tinha me formado na faculdade, só trabalhado em instituições privadas particulares. E aí eu me submeti a 10 concursos públicos e fui aprovado em todos, e com a morte do meu pai em setembro de 2009, a quem eu era muito ligado, eu decidi aceitar a primeira convocação que viesse, dando preferência ao que fosse mais distante. E o primeiro a me chamar foi justamente o mais distante de minha região, da região do Cariri cearense. Passei em primeiro lugar lá no IFAL, no Instituto Federal de Alagoas, e optei por trabalhar em Maragogi, por ser estrategicamente mais fácil de locomoção para o Ceará. Fica a 120 quilômetros de Recife, que tem mais fácil acesso de transporte para o Cariri cearense. Mas o que me interessava era estar um pouco distante, mas também estrategicamente perto. O que me interessa aqui é o fato de que eu recebi alunas e alunos, na sua imensa maioria, filhas e filhos de trabalhadores, da classe trabalhadora mais empobrecida de Alagoas. Pescadores, filhos de pescadores, de cortadores de cana, de funcionários da rede turística, das cidades praianas, ali de Alagoas e de São José da Coroa Grande, Pernambuco, que fica vizinho a Maragogi. Eu estava me realizando como professor, participando da fundação de um dos 8 institutos federais novos que estavam sendo abertos naquele ano de 2010. Eu me lembro que na recepção ao reitor, que me pediram para fazer, né, eu disse mais ou menos o significado daquela inauguração, daquela escola federal. Eu lhe disse mais ou menos o seguinte, que era um feito magnífico, mas que nós deveríamos estar chegando, já pedindo perdão por termos chegado naquele momento, por não termos chegado antes, pois que a primeira escola técnica brasileira foi feita em 1906 e só chegou aos jovens empobrecidos daquela região 104 anos depois. Eu segui aprendendo e vibrando de alegria à medida que eu conseguia ensinar àquelas meninas e àqueles meninos não apenas as primeiras noções de filosofia, e eu assumi um semestre lá de sociologia, mas ensinando-lhes também autoestima, como o meu testemunho de 13º filho de uma agricultora e um servidor público do Estado. E eu sempre dizia, se eu cheguei onde eu estou, foi exatamente porque ninguém me nivelou por baixo. E eu não vou nivelar vocês por baixo aqui também. Vou dar o meu melhor, mas também exigirei de vocês o melhor de vocês. Sempre dizia, vocês não podem ficar na média. Quem fica na média é medíocre. Não é? A medianidade e a mediocridade vêm da mesma linha. Então, não aceito que vocês queiram apenas ficar na média. Quem quiser ficar na média, pode, não precisa se esforçar, não precisa ir atrás de mim. Agora, quem quiser mais, pode contar comigo até debaixo d'água.
Outro desafio que eu enfrentei foi o fato de que, sendo eu professor de filosofia, e isso é muito importante que vocês prestem atenção, e sendo a maioria dos alunos e das alunas composta exatamente de cristãos evangélicos, muitos deles eram ensinados pelos seus pastores a pensar que, por eu ser filósofo, era necessariamente ateu. Como eu vim de escola pública, eu tive também como propósito, né, porque via na minha escola, né, que eu tive apenas algumas poucas experiências de boas aulas de aprendizado no ensino médio. A maioria das vezes eram professores que eram deslocados, eram professor de uma área que estava dando aula em outra área só para preencher espaço. E aí eles não tinham qualidade, não tinham condição, coitados, de dar o conteúdo daquela aula. O resultado, não dava aula, aula de química não tinha aula de química, aula de matemática não tinha aula de matemática, aula de física não tinha aula de física, enfim, era um desastre total e absoluto. Então eu tinha feito com o propósito de que eu, quando estivesse lá, eu ia sim dar aula de filosofia, que o governo estava me pagando para dar aula de filosofia, não ia ter enrolation, não é? E aí eu iria fazer questão de usar as aulas de filosofia para exclusivamente dar o ensino de filosofia de forma cativante, né? Sempre terminando cada assunto com a relação do que foi estudado com a realidade de cada um. Eu sempre dizia, como diz a pergunta filosófica, e eu conheço. E aí a gente fazia uma relação entre o assunto de metafísica e a vida, o assunto de lógica e a vida, o assunto de ética e a vida, etc. Agora eu chego ao foco central dessa minha fala. Com a minha opção de só tratar de filosofia, meus alunos e minhas alunas, que eram acostumados a terem, os que tiveram aula de filosofia, na realidade tinham aula de catequização ligadas à sua religião, que tentava manipular, dizendo que aquilo era filosofia, quando na realidade não era. Meus alunos e minhas alunas, que eram na maioria evangélicos, e que pressupunham que eu fosse ateu, entravam em completo paradoxo. Como podia um professor ensinar de forma tão comprometida, cativante, séria e divertida, mas ser ateu? Isso era um problema para eles, né? Eu não aceitava debates com argumentos religiosos na hora da aula de filosofia. Na sala de filosofia, nem pensar. Sempre lembrando do acordo que nós havíamos feito logo no primeiro dia de aula. Olha, nós temos 4 formas de ver a realidade. Vocês podem inclusive pegar o meu vídeo aí, 4 formas de ver a vida, né? 4 formas de ver a mesma realidade. Eu não vou entrar nesse mérito aqui. Nós tínhamos feito um acordo de que ali era o campo da filosofia, só caberia argumentos racionais. Em aula de filosofia, os argumentos válidos somente são racionais, nunca os arracionais, os fora da racionalidade. Por conta desse acordo prévio, muitos aproveitavam da hora do intervalo, né? Eu quase não tinha recreio ou intervalo, como dizem eles, eles aproveitavam para me pressionar com seus argumentos de fé. E olha que irônico, justamente por princípio da fé que eu professava, e professo a fé em Jesus Cristo, eu nunca aceitava que os argumentos de fé viessem a querer ocupar o lugar dos argumentos filosóficos. Jesus não me pede para eu amai-vos uns aos outros porque você vai para o céu, professe a minha fé que aí você vai para o céu. Não, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, né? Dê testemunho. Meus alunos e minhas alunas quase piravam quando eu mostrava a ineficácia de argumentos de fé para assuntos filosóficos. E como minha fé em Jesus Cristo exige que eu não fique falando de Deus, mas dando testemunho de seguidor de Jesus Cristo, eu nunca dizia na escola se eu tinha fé ou não, pois não era a minha profissão de fé que deveria me dar a autoridade, mas o meu testemunho de amor a estas alunas e a estes alunos, que era o que deveria mostrar que eu seguia o que disse Jesus Cristo. Nunca precisei de sineta para tocar a cada vez que eu seguisse o ensinamento de Jesus.
Não há necessidade de a cada frase eu pronunciar o nome de Jesus, de Deus, ou usar expressões que provem que eu sigo o Filho de Deus. Eu queria muito que eles tivessem tido aquele estalo de dizer: caramba, professor, o senhor pode até ser ateu, mas isso que o senhor está fazendo é o que Jesus pede. Ah, isso aqui que o senhor disse quando o senhor cuidou, quando o senhor se preocupou com o meu problema, quando o senhor me estimulou, quando o senhor se implicou com a minha vida, é exatamente como Jesus quer que o senhor ame uns aos outros. Mas eles, infelizmente, na época, eles ficavam tão fissurados por tentarem me convencer de que eles não faziam esse estalo, né? Mas meus alunos e minhas alunas continuavam intrigados e, paradoxalmente, encantados, acabaram por aproveitar o meu melhor e avançar usando o meu conhecimento filosófico e humanístico como escada para os seus sucessos. Fiquei em Maragogi de 2010 a 2013, quando me transferi para Iguatu, para o Instituto Federal do Ceará. E alguns anos depois que eu me transferi, eu voltei a Maragogi, né, lá do Ceará a Maragogi, e fui me encontrar com elas e eles, agora, na maioria deles, universitárias das mais diversas áreas e quase todos de universidades públicas em Alagoas e em Pernambuco. Ao chegar, eu passei por uma empresa de uma das alunas. Ao saber do histórico da maioria dessas pessoas, eu disse: eu agradeço muito a Deus por todas as vitórias de vocês. Até me emociono nesse momento. E pedi que entrassem em contato com todos os que estivessem naquelas férias por Maragogi, que eu os queria rever, né? Foi um encontro memorável. Foi mesmo, muito emocionante. Senão não continuou. E uma delas, evangélica, perguntou se aquela frase sobre Deus havia mesmo sido pronunciada por mim. Eu disse que sim, e ao ouvir dela a pergunta sobre se eu havia me convertido, eu ri e finalmente revelei. Eu disse: eu sempre mostrei minha fé em Jesus Cristo a vocês, na medida em que eu amava vocês como ele me amou. Jesus não vive me dizendo que crê em Deus. Na minha vida, ele simplesmente me ama e me convida a fazer o mesmo. Ao final, perguntei: vocês se sentiram cuidados, respeitados, acolhidos por mim? Com a resposta positiva, eu concluí, então, dentro do meu coração, que eu havia obtido êxito como profissional cristão que busca a excelência para colocar a serviço da vida em abundância para todas as pessoas. Dos evangélicos de Maragogi, de Alagoas, eu aprendi, entre muitas outras coisas, a chamar todas as pessoas de irmão e irmã. Eu digo: tchau, bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Olha, pode ajudar isso aqui, irmão? Obrigado, irmão. Traz aí, irmão. É muito interessante. Mas creio que, ao menos meus alunos e minhas alunas de lá sentiram em mim o cuidado que acolhe, guia e educa, porque eu me importo com elas e com eles, e eu me implico no projeto de vida delas e deles, a ponto de até hoje seguir vibrando quando fico sabendo que outros Tiagos e outras Tiagas de lá de Maragogi ou de Alagoas surjam. Ou seja, quando um filho ou uma filha de agricultores, de pescador, de funcionários empobrecidos se forma na universidade e passa a querer ajudar outros a também fazer o mesmo. Mas todos nós, eles e eu, aprendemos que não precisamos exigir que o outro pense como nós, professe o mesmo credo religioso para só então dar para essa pessoa, né, a confiança. E para confiar na capacidade dele, para acolher essa pessoa, para cuidar dessa pessoa.
Afinal de contas, quem só aceita ser cuidado por quem ele conhece, jamais se deixaria ser cuidado por Deus, a quem nunca viu, né? A quem só conhece através das Escrituras. Quem só aceita cuidar, acolher e confiar, se antes ouvir a confissão de fé ou se antes ver a conversão, não entende nada dos evangelhos, de forma bem especial e particular da parábola do samaritano que Jesus contou, né? Quando ele diz que o samaritano, e não os homens da lei, os homens da fé, foi aquele que cuidou do homem caído à beira da estrada. Não perguntou qual era a religião, não perguntou se ele se convertia, se ele aceitava Jesus e nada. Minha palavra final é para você cristão, cristã, que está sendo levado a cometer o erro de escolher o presidente da República segundo o critério de quem mais pronuncia o nome de Deus. Lembre-se de Isaías 29:13, quando o profeta Isaías diz assim sobre a falsa religião, né? Esse povo, aspas para Isaías, esse povo se aproxima de mim só com palavras e somente com os lábios me glorifica, enquanto o seu coração está longe de mim. Ou, se a gente pegar de Jesus, lá em Mateus 12:36, aspas para Jesus. Eu digo a vocês, no dia do julgamento, todos devem prestar conta de cada palavra inútil que tiverem falado. Finalmente, alerto meus ex-alunos, minhas ex-alunas, e você que não é meu ex-aluno, que não é minha ex-aluna, mas a todos vocês, a não se permitirem serem manipulados, a não permitirem que argumentos de fé ocupem. À medida que vocês não permitem isso, vocês já se negam a ser manipulados. Ou seja, quando vocês se negam a fazer o que eu me negava com vocês aí em Maragogi, quando vocês não permitem que argumentos de fé ocupem o lugar dos argumentos racionais, que são importantes para vocês escolherem em quem vocês vão votar para governar nosso país pelos próximos 4 anos. Quem cuida do povo é um argumento racional. Quem aumenta as oportunidades de salário, de educação pública gratuita e de qualidade. Quem melhora a vida com mais saúde, remédio, casas, mais comida no prato, vacina no braço. Quem faz isso será parecido com o que nós vivemos juntos aí em Maragogi, quando, sem falar da minha fé, eu dava testemunho do amor de Deus à medida que eu cuidava de oferecer o meu melhor para todas e todos os meus alunos aí em Maragogi, para que todas essas alunas e esses alunos pudessem ter vida, oportunidade de vida em abundância. Portanto, por último, veja quem mostra Deus em suas ações e não aquele que usa o nome de Deus em vão para manipular, para destruir, para dividir. Um grande abraço para vocês. Foi muito bom partilhar e reviver essa experiência no meio dos evangélicos e das evangélicas aí na última cidade de praia, nesse pedacinho do céu chamado Maragogi, pedaço do Nordeste chamado o Caribe brasileiro. Beijo no coração, amor e graça para vocês.